Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Tudo professor. bem? Bom Tudo bem? dia. Saudade de vocês, galera. Deixa eu dar um bom Tudo, dia aí, Gabriel, tudo susto. Gustavo, Larissa, Maria Clara, Léo. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Fazendo café, Tudo né? certo. É, estão com saudade das aulas presenciais? Sim. É. Até que sim, mais ou menos. É melhor, né? Me diga uma coisa, estão conseguindo acompanhar bem as minhas videoaulas, os conteúdos que o prof está passando? Estão conseguindo? Aham. Esse último conteúdo que tu passou, não entendi muito bem, professor. É. O último eu também não entendi, mas os outros eu consegui direitinho. E por que que vocês não me mandam dúvidas? Não me mandam um WhatsApp, uma mensagem, um áudio? Recebo tanta mensagem. Tem dúvida, tem que pedir ajuda para o professor, entendeu? Me manda uma mensagem. Às vezes eu não consigo responder na hora, entendeu? Mas logo depois eu respondo. Hoje o professor vai pegar e vai fazer uma revisão, na verdade, do que eu passei nas videoaulas. Uma revisão da aceleração média, uma revisão sobre a função horária das velocidades, depois função horária das posições e equação de Torricelli, certo? Tudo que vocês já viram. Então a gente vai fazer uma revisão, uma retomada desse conteúdo para finalizar ele, certo? Pode ligar o Certo. microfone de vocês, tá? E no final da videoaula, eu vou pedir que vocês liguem um pouquinho a câmera de vocês, tá? E vocês podem estar ligando também, não precisa ter vergonha, para a gente poder fazer uma foto também da nossa turma e da nossa videoaula, correto? Tá bom. Acho que pode ser. Então tá, beleza então. Eu vou começar a aula 10h15, daí eu vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho em sala para a gente ser bem pontual, senão não vai dar tempo de passar todo o conteúdo, tá? Eu vou avisar aqui no grupo. Mais um minuto, então, daí a gente já inicia. Vocês estão muito cansados de ficar em casa? Sim. Então, chato. Gato? Então, Bate uma saudade da morena, né? Oi? Bate uma saudade da morena. Ai, ai, ai. Coração sente. Ai, Léo, Léo. Será que só vai ser esses alunos ou vai ter mais alguém que vai entrar? Bom, vamos iniciar então. Então, assim, ó, eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, certo? E em alguns momentos, eu vou fazendo algumas paradas e vou pedindo para vocês ligar o áudio para a gente poder conversar, correto? Tá. Certo? Beleza, então. Podem silenciar, então, o áudio de vocês, tá?
Estão enxergando a minha tela toda preta? Sim. Sim. Sim, ok, então. Vamos lá, então. Movimento uniforme variado, então. Aqui era para ser turma 93, tá? Porque eu usei o mesmo slide da 93. Bom, mas não muda nada. Bom, aceleração escalar média. Então, bom, o que é aceleração escalar média? Aceleração escalar média, nós temos a presença de uma variação de velocidade. No momento que a velocidade varia por um determinado tempo, nós temos a aceleração. A aceleração só vai ser nula no momento que a velocidade final e a inicial for a mesma. Então, no momento que não existe variação de velocidade, não tem aceleração. Não tendo aceleração, ela é caracterizada como aceleração nula. E quando é que a aceleração é nula? Lá no movimento uniforme, que nós aprendemos no 8º ano. Bom, então, como eu falei para vocês, observam aqui, ó, nós temos velocidade final, V, diferente da velocidade inicial. Bom, aqui nós temos a fórmula, conhecida como você é uma torta, então trouxe um bolo aqui para vocês, né? Não, é um bolo virtual, na verdade não é um bolo real, tá? Certo? Então, a mão assim, aceleração vezes tempo. A mão assim, aceleração, velocidade dividido pelo tempo. Então, não esqueça, mão na horizontal, produto, mão na vertical, uma divisão, né? Você é uma torta. Então, aceleração. Esse delta, né, significa a variação da velocidade. A variação da velocidade final menos a velocidade inicial. E o delta t é a variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial, tá? Então, não esqueçam, ó, sempre eu vou diminuir a velocidade final pela velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. E a aceleração, né, ela é em metros por segundo ao quadrado. A velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Continuando, então. Aqui eu trouxe uma locomotiva, né, andando a 72 km por hora. Quando o maquinista ele vê um obstáculo à frente, ele aciona os freios. Então, quando ele aciona os freios, eu vou ter uma desaceleração. Então, vocês sabem que nós vamos ter uma aceleração negativa. Sempre, né? Então, como eu estou com segundos aqui, eu não posso ter quilômetros por hora e segundos. Então, automaticamente, eu vou converter quilômetros por hora em metros por segundo. Dividindo por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Bom, o que é o 20 metros por segundo? É a velocidade final, a velocidade inicial que o maquinista está percorrendo neste intervalo de tempo. Bom, então a minha aceleração vai ser a variação da velocidade final, que é 0, porque ele vai parar, né? Menos a velocidade inicial, que é 20. 0 menos 20, menos 20. Dividido por 4, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui o primeiro exemplo da aceleração média. Segundo exemplo. Tio Juca viaja com seu cachorro na carroceria de uma caminhonete. Então, está ali o cachorro, bem faceiro, né, do tio Juca, balançando as orelhas. E ele está acelerando. Ó. Observam que está em 20 e foi para 35. Então, nós temos um aumento de velocidade. Então, a aceleração vai ser positiva. Velocidade final 35 e a inicial 20. Então, 35 menos 20 dividido pelo tempo, que é 3. Isso vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, depois, temos outro exemplo. Agora um exemplo com aceleração negativa, tipo lá o da locomotiva.
Ele reduziu a velocidade de 40 para 15, no intervalo de tempo de 2,5 segundos. Então, nós temos uma desaceleração. Observe, 15 menos 40. Reduziu a velocidade por causa do semáforo, dividido pelo intervalo de tempo, que é 2,5 segundos. Dividindo isso, nós vamos ter menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, então, a aplicação da aceleração média. Alguma dúvida até agora, pessoal? A gente viu o primeiro tópico, são 4 tópicos. Alguma dúvida? Não. Não, acho que não. Não, isso a Tudo gente bem, já então. falou, Vão então tá. anotando qualquer coisa que vocês tiverem dúvida para me perguntar. Ok, então. Vamos seguindo, então. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a forma do vovô, conhecida como equação horária das velocidades. Das velocidades, porque tem 2 velocidades. Velocidade final e a velocidade inicial, que está aqui. Bom, conhecida como equação horária das velocidades, a vovó, né, ela está bem feliz, dançando ali, né, pulando, porque o vovô trouxe uma flor para ela, lá do seu jardim. Então, por isso, o vovô vê a vovó, né? Bom, V de velocidade final, VO de velocidade inicial, T de tempo e A de aceleração. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com as unidades do SI. Então, obrigatoriamente, metros por segundo, segundo e metros por segundo ao quadrado. Quando eu falo na função horária das velocidades, eu não posso mexer no V e não posso mexer no T, certo? São 2 letras mexíveis. Bom, equação horária das velocidades. Aqui eu vou pegar um exemplo de um Camaro, que ele se encontra numa velocidade inicial de 3 metros por segundo, no instante zero, e ele atinge uma velocidade de 23 metros por segundo, após 10 segundos. Então, está aqui o desenho do Camaro. Bom, se eu perguntar para vocês qual seria a aceleração do Camaro, o que vocês fariam para mim? Vocês pegariam a velocidade, né? 23, que é a final, menos a inicial, iria dividir pelo intervalo de tempo. 10 menos 0. 23 menos 3, 20. 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Observam que existe uma variação de velocidade. No momento que tem variação de velocidade, temos a presença da aceleração. Bom, mas se eu quiser pegar esses dois aqui, esses dois instantes, 5 menos 3 dividido por 1 menos 0, será que dá, professor? Claro que dá. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 1, 2. Então, a gente observa o quê? Que a aceleração ela é constante. A aceleração ela não muda. O que muda é a velocidade. Então, aqui eu trouxe o exemplo, né? Peguei o 23 menos 3, dividido por 10, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração do Camaro. Bom, transferindo agora para a equação horária das velocidades. Lembra que quando eu for construir a função horária, o que é a função? A função da velocidade em função do tempo, eu não posso mexer no V e não posso mexer no T. Então, fica V igual 3 mais 2 vezes T. O SI simboliza Sistema Internacional de Medidas, dentro daquelas condições, metros por segundo ao quadrado e segundos. Um exemplo agora, falando um pouquinho sobre movimento acelerado e retardado. Bom, acelerado é quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, ou seja, observam aqui, aceleração positiva, velocidade positiva, aceleração negativa, velocidade negativa, tem o mesmo sinal. Então, deixa eu pegar um exemplo. 2 e 4, ambos positivos. Então, é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado. Acelerado porque tem o mesmo sinal, a velocidade e a aceleração. Agora, vou pegar as duas negativas. Observe, movimento
regressivo ou retrógrado. Eu uso regressivo porque pode ser que apareça depois em alguns exercícios. É a mesma coisa. Regressivo vem da velocidade ser negativa. E agora, acelerado também. Por quê? Ambas têm o mesmo sinal. Uma é menos e a outra é menos também. Bom, nossa próxima imagem à direita, nós temos um movimento contrário. Ou seja, temos aceleração e velocidades em sentidos opostos. Sempre quando forem sentidos contrários, o movimento ele vai ser retardado. Certo? Então, retardado é quando é diferente. Diferente o quê? A aceleração e a velocidade. Então, velocidade negativa, movimento retrógrado, regressivo. Sinais diferentes, movimento retardado. Então, ficou MRR. Movimento retrógrado, retardado. Movimento regressivo, retardado. Mesma coisa. Depois, aceleração e a velocidade. Agora, quem está negativo é a aceleração. Então, o movimento é progressivo. Por quê? Porque a velocidade é positiva agora. E como os sinais são diferentes, ele é retardado, MPR. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Não. Nenhuma. Ok? Tudo tranquilo? Sim, sim. Sim. Beleza. Vamos seguir então. Podem silenciar o áudio de novo? Vou trazer um exemplo para vocês. O gato Félix, ele anda muito triste ultimamente, porque ele está vivendo um período de quarentena como vocês. Daí ele fica dentro de casa, caminhando para lá e para cá, e ele não aguenta mais ficar dentro de casa. Então, olha só, ele está impaciente, né? Ele come, dorme, caminha, come, dorme, caminha, come, dorme, caminha. Bom, aqui então tem a função horária do gato Félix. V igual menos 20 mais 5 vezes T. Bom, quem é a velocidade inicial do gato Félix? Podem me responder. Quem é a velocidade inicial? Menos 20. Menos 20. Isso. Menos 20 metros por segundo. Ótimo. Quem é a aceleração do gato? 5 metros por segundo ao quadrado. Ótimo. Muito bem. Gostei. Isso mesmo. 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que é o instante que ele muda o sentido do movimento? O que muda o sentido do movimento? Quem é que é zero quando fala muda o sentido do movimento? Quem é zero? É A velocidade. Isso, a velocidade. Isso mesmo. Quem é muda de sentido é quando ele está indo para voltar. Então, exatamente isso, é a velocidade. Isso mesmo. Bom, vamos continuar aqui. Agora, então, instante é o tempo. Eu quero descobrir o tempo quando ele muda de sentido. Passo letra para um lado e número para o outro. Ó. Observam que o 20 estava negativo, foi para lá, positivo. Agora passa dividindo, sempre, olha só, sempre o número que estiver acompanhando a letra, passa dividindo. 20 dividido por 5, 4 segundos. Então, o instante que ele muda de sentido, 4 segundos. Bom, agora eu quero saber a velocidade depois de 8 segundos e meio que o gato ficou andando. Então, menos 20 mais 5 vezes 8,5. Então, 5 vezes 8,5 é 42,5. Quanto que é 42,5 menos 20? Quanto? 22,5. Isso, 22,5. Então, a velocidade do gato após 8 segundos e meio é 22,5. Bom, classifique o movimento do gato no instante 2 e 10. Bom, classificar o movimento é para dizer se é progressivo, retrógrado, retardado, progressivo, acelerado, enfim, as 4 classificações que nós acabamos de ver no slide anterior. Bom, em 2 segundos, menos 20 mais 5 vezes 2. Dá quanto? Menos 10. Por que dá menos 10? Porque menos 20 mais 10, menos 10. Então, o movimento é progressivo. Desculpa, retrógrado. Perdão. Retrógrado porque a velocidade é negativa. E agora a gente observa, a aceleração ela é positiva e a velocidade é negativa. Os sinais são diferentes. Se ele é diferente, ele é retardado. Depois, no instante 10 segundos, menos 20 mais 5 vezes 10. 5 vezes 10 é 50, 50 menos 20, 30.
Então, agora deu positivo. Se deu positivo, a velocidade é progressiva. Só que agora, a aceleração, a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. Então, tem sinais iguais. Se tiver sinais iguais, acelerado. Pode ligar um pouquinho o microfone? Alguma dúvida nesse exemplo? Não. Não. Não? Não. Então, tá ficando bem claro? Estão entendendo bem? Uhum. Sim, sim. Ah, que bom. Então tá. Vou seguir então. Bom, apresento para vocês agora a fórmula do sorvetão. Não é muito típico no inverno a gente tomar sorvete, né? Mas tem a forma do sorvetão aqui. O ano passado nós aprendemos no 8º ano sorvete, que é aqui onde que eu estou passando o sinalizador, né? E agora aumentou mais um pedaço, por isso que virou um cascão a fórmula, né? Então, posição inicial, velocidade inicial, aceleração e tempo, né? Bom, eu trouxe o mesmo exemplo para vocês não se confundirem. Trouxe o exemplo do Camaro, no instante 0 segundos, agora ele se encontra na posição 10 metros. Na velocidade inicial de 3 metros por segundo, a mesma que ele estava anteriormente. Depois, no instante 1 segundos, ele já está numa velocidade de 5 metros por segundo. Então, eu sei que a aceleração é 2, continua igual. Ó. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 1, 2. Então, a aceleração ela é 2 metros por segundo ao quadrado. A posição que ele se encontra após 1 segundo, eu não sei, eu vou encontrar. E a posição que ele se encontra em 10 segundos e a velocidade, também eu não sei, eu vou descobrir. Então, vamos lá. Peguei a fórmula, né? Observam o seguinte, que aqui eu tenho aceleração como 2. Então, aqui eu vou cortar, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1, eu vou cancelar. Esse é o princípio matemático, eu posso simplificar o 2, que está multiplicando, pelo 2 que está dividindo. Então, ficou o 1, que é o tempo, né? 1 vezes 3, 3, e 1 ao quadrado, 1. Isso vai resultar em 14 metros. Então, a posição que o Camaro se encontra após 1 segundo é 14 metros. Bom, seguindo. Agora eu quero descobrir a posição que o Camaro se encontra depois de 10 segundos. Então, vamos lá. 10, que é a posição inicial. 3 vezes 10, que é 30. Cancela o 2. Ficou 30 mais 100. 140. Então, após 10 segundos, 140 metros. Agora eu quero descobrir a velocidade. Então, vou pegar a fórmula do vovô. Quem é o VO? 3. Quem é a aceleração? 2. E quem é o tempo? 10. Então, 3 mais 10 vezes 2, 20. 20 mais 3, 23. A velocidade que o Camaro se encontra após 10 segundos é 23 metros por segundo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Oi? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. 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 Tá tranquilo? Nenhuma. Tá Uhum. tranquilo? Tudo certo. Sim, Sim. sim. Beleza. Seguimos então. Bom, agora eu trouxe um exemplo para vocês. Exemplo, função horária das posições. Fanático por futebol, uma pessoa chamada, né, Pedro, brinca com a bola até cair sobre ela. Então tá ali o Pedro brincando. Deixa eu ver se apareceu ele. Apareceu. E ele acaba caindo. Bom, então aqui eu tenho a fórmula do sorvetão. Ou seja, equação horária das posições. Como é que eu sei que é a equação horária das posições, professor Luciano? Porque, na verdade, eu tenho uma incógnita, uma variável ao quadrado. Toda vez que eu tiver uma variável ao quadrado, vai ser o quê? Equação horária das posições, a fórmula do sorvetão. Então, é isso que eu consigo me basear olhando para a equação. Se ela tiver ao quadrado, a equação horária das posições. Vamos lá. Velocidade inicial. Velocidade inicial é 3.
porque é o que acompanha o t, 3, e a aceleração, ela é menos 4. Por que ela não é menos 2, pessoal? Porque, na verdade, a fórmula anterior que nós vimos lá é o quê? AT ao quadrado sobre 2. Então, se eu colocar, se eu falar para vocês, pessoal, é 2. No momento que eu levo para a fórmula, quanto que é 2 dividido por 2? Vai dar 1. Então, não pode ser 2. Ela tem que ser sempre o dobro do número que estiver acompanhando essa variável aqui. Então, olha só, no momento que eu afirmo que é menos 4, quanto que é menos 4 dividido por 2? Menos 2, tá certo? Então, se o número que estiver aqui na frente for 1, por exemplo, qual é o dobro de 1? 2. Se o número que estiver aqui na frente é 5, o dobro de 5, 10. E assim sucessivamente, tá? Bom, sua posição no instante 4 segundos. Então, vou substituir o 4 no lugar do tempo agora, do t, porque está pedindo instante. Desculpa, está pedindo posição no instante. Instante é o tempo. Então, a posição neste tempo. Então, eu tenho que substituir o 4 no lugar do t. Então, ficou 9 mais 12 menos 2 vezes 16, porque 4 ao quadrado é 16. Isso vai dar 9 mais 12 menos 32. E vai dar menos 11. Então, para a gente entender, o Pedro está brincando com a bola. Vamos supor, aqui está a posição 0, posição inicial, né? Para cá tá os valores positivos, para cá tá o negativo. Após 4 segundos, a bola rolou, e ele parou na posição menos 12, menos 11. Bom, função horária das velocidades. A função horária, eu não posso mexer no v e nem no t. Então, ficou v igual 3 menos 4 vezes t. 3 por quê? 3 é a velocidade inicial e menos 4 é a aceleração. O instante em que a bola muda de sentido. Muda de sentido é quando o v é igual a 0. Então, nós temos 0 igual a 3 menos 4 vezes t. 0 da velocidade, 3 da velocidade inicial e o menos 4 da aceleração. Agora, letra para um lado, número para o outro. Então, vou ter 4t igual a 3. Lembrando, ó, passei o 4 para o outro lado, positivo. Passa dividindo agora. 3 dividido por 4, 0,75 segundos. Então, ele muda de sentido após 0,75 segundos. Bom, vamos para a nossa próxima parte. Instante que a bola passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços, nós já aprendemos também, é quando o S é 0. Quando a posição final é 0. Então, aqui a gente entra num conhecimento matemático. Ó. 0 igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. Que conhecimento é esse? Vocês estão aprendendo isso em matemática. A equação do segundo grau, a forma de Bhaskara, certo? Então, vou ter que colocar na forma geral. O que é colocar na forma geral? Primeiro o A, depois o B, depois o C. Ou seja, os coeficientes da equação de segundo grau. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou levar eles todos para o outro lado da igualdade. Olha só. Então, 2t ao quadrado levei para o outro lado, mais 3t levei para o outro lado, ficou menos 3t, mais 9 levei para o outro lado, ficou menos 9. Então, eu vou tirar agora o A, o B e o C. O A vai ser 2, o B menos 3 e o C menos 9. Certo? Ó. Cada um eu tirei. E agora eu vou aplicar o delta. O que é o delta? O delta é o discriminante na matemática, que ele vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ele que vai lá dentro da raiz depois da equação da Bhaskara, né? Então, ó, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 2 vezes menos 9 mais 72, e o valor dele dá 81. Agora vamos pegar a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz do delta, dividido por 2 vezes A. Importante, por que não tem X aqui? Porque não é matemática, é física. Ou seja, nós estamos querendo descobrir o tempo, o instante. Então, não pode ser X, certo? Bom,
menos da fórmula, com menos 3 aqui do coeficiente numérico do B. Mais ou menos raiz de 81 dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, menos com menos mais 3, mais ou menos 9 dividido por 2 vezes 2, que é 4. Bom, agora nós vamos chamar de T1 e T2. O que é o T1? O valor positivo. Então, 3 mais 9, 12. 12 dividido por 4, 3 segundos. Vamos para o negativo. Abrindo valores negativos agora. 3 menos 9, menos 6. Dividido por 4, menos 1,5. Bom, nós temos dois tempos. Na física não existe a grandeza tempo negativo. Então, a gente vai ter que considerar o quê? Apenas o tempo positivo. Então, a resposta é 3 segundos. Tá, professor, mas se aparecer dois tempos positivos, colocamos os dois tempos positivos. Mas normalmente vai acontecer o quê? Um positivo e outro negativo. Alguma pergunta? Não. Muito difícil? Nenhuma. Eu achei Muito bem mais ou difícil? menos, mas dá pra entender. Ah, Eu não que achei bom que estão tão entendendo. Eu acredito que ficou bem clara a explicação e o jeito que o prof está fazendo, né? Sim. Consegui entender até melhor Bhaskara, na verdade. Ficou muito bom. Que bom, que bom. Fico feliz, então, que vocês estão entendendo. Tá? Então, é bem isso, é bem fácil, é bem tranquilo. Eu tentei explanar da melhor forma para vocês entenderem também. Vamos para o próximo, então, parte. Nós vamos para o nosso último... No momento, infelizmente, a senhora teria que ver com a empresa, né? Isso aí, e que a senhora só vai ter um documento. Tá, continuando? Bom, aqui um pouquinho de Torricelli, eu não vou me prolongar muito, senão eu não consigo concluir a aula em 1 hora. Olha só, Torricelli foi um evangelista e um mentor da equação de Torricelli, certo? Ela foi testada por ele por um termômetro, na verdade, que era chamado um tubo, onde ele media a pressão no vácuo. E ele conseguiu descobrir essa pressão e esse deslocamento da bolha de mercúrio nesse aparelho que é chamado barômetro, sem a utilização do tempo, ou seja, na ausência do tempo. Por isso que surgiu a equação de Torricelli. Ela surge, na verdade, na ausência do tempo. Então, está aqui ela, né? V ao quadrado, VO ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes o ΔS. O ΔS é o quê? A variação da posição, o A a aceleração, o VO a velocidade inicial e o V a velocidade final. Então, eu fiz uma brincadeira, né? Vou e volto. Ó, vou e volto. Mais 2 vezes de asa delta, né? Tem uma asa delta ali à direita de vocês, então. Tá? Então, beleza. Vamos para a próxima parte. Então, o que está grifado aqui de verde, ó, a grande vantagem dessa equação é que o fator tempo não existe. Não existe tempo, então. Bom, temos aqui o carro, então. Continua a mesma situação do Camaro, né? Eu tenho a aceleração dele, a posição que ele se encontra, a velocidade. Depois, após ele se encontrar na posição 140 metros, com uma velocidade que eu não sei, e eu vou descobrir agora qual é essa velocidade. Então, V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Bom, o que é o ΔS? O delta é uma variação. Variação da posição final menos a inicial. Então, qual é essa variação? 140 menos 10, 130. A aceleração vale 2 e a velocidade inicial é 3. Está aqui o 3. Ó. Então, 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 2 vezes 130, 720. É importante eu mencionar para vocês que toda vez que vocês encontrar uma variável ao quadrado igual um número, vocês são obrigados a extrair a raiz quadrada desse número. É o que vocês estão aprendendo em matemática. Isso é uma equação de segundo grau incompleta. Por que é incompleta? Porque eu tenho a variável e tenho apenas o número sozinho. Ou seja, eu tenho o coeficiente A e o C. Então, o que eu faço? Eu levo o C para o outro lado, que é o 729, que é sem letra, e faço o quê? Extraio a raiz quadrada, que dá 23. Então, a velocidade é
23 metros por segundo do Camaro. Trouxe agora 2 exemplos que diz o seguinte. Uma partícula percorre 10 metros e ela varia a velocidade de 10 para 20. Então, velocidade final 20, a inicial 10 e o deslocamento da partícula é 10 metros também. Então, vai ficar 20 ao quadrado 400, 10 ao quadrado 100, 2 vezes 10, 20. De novo, letra para um lado, número para o outro. 400 menos 100, 300. Passa dividindo agora. 300 dividido por 20, 15 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui a aceleração de uma partícula variando a velocidade de 10 para 20 metros por segundo, no intervalo de deslocamento de 10 metros. Continuando. Seguindo. Segundo exemplo. Ao avistar um acidente numa pista, o motorista pisa nos freios. Então, se ele pisou no freio, ele vai desacelerar o carro. Ou seja, vai ter uma aceleração negativa. Observam que a velocidade é 72. 72 não combina, quilômetros por hora não combina com metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Transformar para metros por segundo. Dividido por 3,6, que dá 20. Ó, observam que eu estou grifando aqui, ó, desaceleração. A aceleração vai ser o quê? Negativa. Então, aplicando a equação de Torricelli, temos 0, porque é a velocidade final, VO 20, que é a velocidade inicial que está aqui, e a aceleração negativa, por quê? Porque ele está desacelerando. Resolvemos isso. 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 2, menos 4 ΔS. De novo, letra para um lado, número para o outro. Então, ficou 400 dividido por 4. Vai dar 100 metros. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Estão conseguindo entender a equação de Torricelli também? Sim. Sim. Bem Ótimo, fofinho. então. Vou para o último exemplo agora. Exemplo do Sr. Luciano. Bom, neste exemplo, eu trago a abordagem, eu mesmo dirigindo um carro, né, numa pista retilínea, e eu observo um semáforo acender a 35 metros antes do cruzamento. O que acontece? Eu começo a acionar os freios no intervalo de tempo de meio segundo. Então, o que acontece? Em meio segundo, eu começo a pisar nos freios. Então, eu vou ter um movimento uniforme nos primeiros meios segundos. Observam? Tá? Depois disso, eu começo a frear, parando o carro, obviamente. Então, tá ali o semáforo. Tá? E os 35 metros onde que eu comecei 1000, porque eu tenho uma primeira parte onde que não tem aceleração. Tipo, eu estava andando distraído, daqui a pouco, pô, tem um semáforo. Vou diminuir a velocidade. Bom, então quero descobrir a distância que eu andei antes de acionar os freios. 20 vezes 0,5. 20 por quê? Porque é a velocidade que eu estou andando, né? Deu 10 metros. Então, olha só que legal, 10 metros, essa primeira parte do percurso. Agora, eu quero descobrir a aceleração que eu acionei nos freios após esse intervalo de tempo. Então, V ao quadrado igual V ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, cuidado, a velocidade final é 0. A velocidade inicial é 20. A aceleração eu não tenho. E o ΔS é o quê? A variação, como eu expliquei no exercício anterior. 35 menos 10. Isso vai dar quanto? 25. Então, ficou 0. 20 ao quadrado, 400. E 2 vezes 25, 50. Letra para um lado, vai ficar menos 50. Número para o outro, 400. 400 dividido por 50, menos 8. Então, o que é o menos 8? É a desaceleração. Mas não tem para marcar menos 8. O que acontece? Tem aqui uma palavrinha, ó, módulo. Então, automaticamente, a aceleração vai ser
8 metros por segundo ao quadrado. Podem ligando o áudio de vocês e, por favor, eu queria que vocês ligassem um pouquinho a câmera de vocês também, certo? Para eu poder visualizar vocês. Putz. Não precisa ter vergonha. Vamos lá? Tudo bom, Ana? A saudade de vocês, galera. E aí, Guilherme, tudo bem? Liga em São Paulo. Opa, certo. Oi, Maria Clara, tudo bem? Daí, o que acharam da aula? Top. Muito boa. Oi? Entendi bastante conteúdo. Ah, que bom. Entendi agora. Como eu disse para vocês, eu tentei usar uma metodologia bem acessível que vocês... teve um aluno que colocou que não tem câmera, não tem problema. Eu tentei usar uma metodologia bem acessível que todos conseguissem entender. Que bom que vocês entenderam. Após terminar a aula, eu já vou disponibilizar os slides no sistema. Só o áudio ainda não. O áudio, depois que o Maurício faz, que eu termino aqui, ele salva e depois eu posto lá no grupo para vocês. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Não, nenhuma. Então tá. Eu vou me despedir de vocês e gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi um prazer ter estado com vocês essa manhã, certo? Certo. Eu que agradeço, professor. Agora tá certinho o conteúdo. Ah, que bom que entenderam. E qualquer dúvida podem estar me perguntando também, certo? Podem me mandar um WhatsApp, vocês têm meu número também, certo? Um abraço, tchau para vocês então. Ficam com Deus. Tchau. Tchau, tchau, tchau.